Fala um pouquinho da Carrie Fisher que você conheceu, né? Ah, é verdade, eu conheci a Carrie Ali. Fisher em 2016. Ela é minha ídola, Princesa Leia. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu tinha 21 ou 20. Eu não conhecia ninguém que tinha bipolaridade. Eu não queria falar pra ninguém, porque era vergonhoso na minha cabeça. E eu lia todos os livros dela. Eu tenho The Best Awful, Wishful Drinking, Postcards from the Edge, que virou um filme, que a gente tava falando mais cedo. No Brasil se chamou, acho que Lembranças de Hollywood. Agora, Acho eu que não... sim. E a vida dela foi incrível, e eu lembro que quando ela faleceu eu fiquei muito triste, mas todo... Hoje é dia 4 de maio, é um dia especial pra todo fã de Star Wars, então é um dia que eu honro ela também. Porque foi o lançamento, 4 de maio? Não, é porque a gente fala May the 4th be with you. E, enfim, Sylvia Plath também é uma poetisa que eu gosto muito. Cometeu suicídio aos 30 anos com gás. Virginia Woolf também, escritora maravilhosa. Também se matou. Stephen Fry, eu conheço ele de alguns Tá trabalhos. vivo ainda, né? Ele foi um que resistiu muito a fazer tratamento porque ele achava que a doença o ajudava muito profissionalmente. Mas o Kanye West, acho que também não se medica por esse Não, motivo. não. E ele foi internado uma vez, inclusive foi algemado para ser internado. Estava num estado psicótico grave. E se mantém, acho que parece continuamente com sintomas maníacos, né? Muitas ideias místicas, ideias de grandeza. E teve essa internação O Edgar Allan Poe não fazia ideia que era bipolar. também. Teve uma morte mal explicada, também, acho que, se não me engano, com 40 anos de idade, mas não foi suicídio. Vários desses aí cometeram suicídio, né? Alguns eu li o livro, achei muito interessante, eu não sabia. Por exemplo, Foi no lançamento, foi no né? lançamento, Deu essa honra a gente. por exemplo, Santos Dumont, não sabia que era. Como é que esses assim, que são assim, os mais recentes é mais fácil de ter acesso, né, a informações. E pessoas do século passado, como é que vocês chegaram a esses dados, né, de que eles seriam de fato bipolares? Foi no Santos Dumont? Sempre com base em informações públicas, né? Ou biografias, ou autobiografias, ou entrevistas, reportagens. Santos Dumont, que me chamou a atenção porque ele cometeu suicídio, aí me interessou a história, mas é uma coisa sobre a qual se fala pouco. E quando ele morreu, o atestado de óbito foi fraudulento. O médico botou assim, colapso cardíaco. Como é que ele morreu? Ele foi encontrado pendurado pelo pescoço com 2 gravatas no cano do chuveiro no hotel lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Foi um suicídio evidente, só como ele era um herói nacional, né? Mas chamou a atenção. Ele foi internado algumas vezes, mas só em clínicas na Europa, Suíça e França, mas fez consultas no Brasil com o Henrique Roxo e com o Jurandir, como é que chama? Jurandir Mafeledini. Juliano Moreira. Juliano Moreira. Tem uma foto de um recibo que acho que foi o Juliano Moreira que deu para ele da consulta. Tem a Kay também, eu não sei sobre o nome dela, eu sempre esqueço. Quem? A Kay. Kay Jameson. Kay Redfield. Ela é Jameson. incrível. Eu li o livro dela quando eu recebi meu diagnóstico, foi muito... Ulisses Guimarães foi tratado pelo professor Valentim Gentil, né, que foi professor titular da USP, com quem até eu jantei recentemente, ele agradeceu a citação, mas os biógrafos pelo menos um biógrafo que o citou, Ulisses, importância enorme para a política brasileira, né, o presidente do MDB, depois PMDB, presidente da Constituinte, presidente da Câmara, presidente em exercício quando o Sarney viajava, liderou a campanha do Tancredo, né, no colégio eleitoral, foi um dos líderes da campanha do impeachment contra o Collor, e presidente da Câmara, ele estava claramente em mania, interrompia os discursos dos colegas, né? Pior do que isso, chamar os colegas de você, que é um pecado mortal. Você pode chamar o colega, deputado, de ladrão, safado, sei lá o quê, mas não pode chamar de você. Ele começou a chamar de você. O Amaral Neto, que era um deputado federal, assim, parecia que o Ulisses estava drogado, que estava muito agitado, muito acelerado, e foi levado assim pela família às pressas para os Estados Unidos e ficou uns dias lá, porque
que a mídia estava mostrando diariamente o comportamento do Ulisses. Tem episódio muito interessante que na ditadura militar, né, ele tinha uma reunião do MDB, ainda era MDB, em Salvador, capital da Bahia. Tinha Tancredo, todos os líderes do MDB. Só que a sede do MDB estava cercada pela polícia com fuzis, cães. Chegaram lá para a reunião, não podia entrar, todo mundo com medo. Aí o Ulisses titubeou no início, mas depois ele seguiu em frente, pegou pelo cano um dos fuzis e falou assim: deixem passar o líder da oposição. E deixaram. Aí entrou todo mundo. E depois saiu todo mundo fazendo uma passeata, né? Ulisses, Tancredo, os outros. Eu desconfio que essa falta de medo era um sintoma de mania. Quando também a junta militar, né, foi o Costa Silva, né, que teve um AVC. Isso aí não é do meu tempo, não, mas eu já tinha nascido. Muito menos tempo de vocês. Então, foi formada uma junta militar, que foi o ministro do Exército, Marinha Aeronáutica, provisória, né? O presidente Costa Silva, que dá nome à Ponte Rio-Niterói, né? Tinha sofrido um AVC. E o Ulisses chamou a junta militar de os Três Patetas. Naquela época, como também o Falta de Medo do Santos Dumont, ele subia naqueles dirigíveis, né, com avião com motor, balão com motor, depois o 14 bis e outros aviões, aquilo dava defeito no alto, ele consertava lá em cima mesmo, não parecia demonstrar, e sofreu vários acidentes assim que ele caía, não teve grandes lesões nas quedas, mas se machucou um pouco. Caía, ele já ia lá consertar. Uma época ele ficou caiu em cima de um hotel, Trocadéro, lá em Paris. Ficou tranquilamente esperando os bombeiros resgatá-lo lá do teto do hotel. Uma falta de... Em uma época tem registros que centenas de pessoas tinham morrido em acidentes de avião. Era uma aventura. O que ele fazia, ele não tinha medo nenhum, isso não é normal. A mania, né? Impressionante, a autoconfiança, né? O senso de verdade que o paciente tem e a exposição... Zero risco. E a exposição à situação de risco. Isso é o clássico mesmo, né? E muitos com muita... Ernst Hemingway cometeu suicídio, né? Com um período assim, de muita produtividade, em pouco tempo ele produzia muita quantidade. Vários desses... Assim, tinham períodos muito específicos de mais produtividade, que eram os períodos de hipomania. Hemingway é até irônico, porque ele tinha uma vida assim de aventureiro, como os personagens dele, né? Então ele se envolveu em várias guerras, porque ele participou da Guerra Civil Espanhola, era americano, o que ele estava fazendo lá? Na Primeira Guerra, ele foi vetado pelo departamento médico, né? O exame médico proibiu. Aí ele foi pela Cruz Vermelha dirigir uma ambulância. Aí salvou um soldado lá, ganhou uma medalha e no salvamento ele foi alvejado também por tiros de metralhadora. Aí internado, se apaixonou pela enfermeira. Se casou, acho que 3 ou 4 vezes. Morou em vários lugares diferentes, né? Americano, depois foi morar no Canadá, depois foi para Paris, morou em Cuba. Participou também da Segunda Guerra Mundial como correspondente, mas se metendo mesmo lá nas regiões de combate, na invasão do exército americano a Berlim, né, no final da Segunda Guerra, ele estava lá junto como repórter e fazia muitas coisas arriscadas, pescaria em alto mar, como toureiro, amador, safaris na África. Na África ele teve 2 acidentes de avião em dias seguidos, caiu com o avião num dia, no dia seguinte teve outro acidente de avião, caiu de novo, com alcoolismo muito grave, ele escapou da morte um monte de vezes e se matou. Na família, vários casos de suicídio. Pai tinha se matado, um irmão, uma neta, a Margot Hemingway, que era uma modelo de grande sucesso, com um pouquinho de atuação como atriz. Irmã da Mariel Hemingway, que atuou em 2 filmes do Woody Allen, especialmente no Manhattan, que ela faz junto com a Meryl Streep um dos papéis principais, que parece que teve depressão também, mas não se matou, por enquanto, né? Espero que nunca. Então, muitos casos na família de doença mental, de suicídio, e ele... muito bem sucedido, né? Ganhou o Nobel, ganhou o Pulitzer em vida. É um padrão, né, no transtorno bipolar, ter uma árvore na família, assim, de pessoas com A genética é muito transtorno, importante, né? Como o professor Estevão falou.
E suicídio por si só tem um componente genético também, independentemente Quando do você vê transtorno mental. uma pessoa que cometeu suicídio, você já suspeita que tem, de uma certa forma, transtorno bipolar? Ou pode ser na sua cabeça qualquer coisa? Olha, o suicídio, na verdade, ele pode ser transdiagnóstico, né? Ele está realmente muito presente no transtorno bipolar, mas na depressão unipolar também, na própria esquizofrenia. Então, não necessariamente, né, se uma família tem vários casos de suicídio, você vai ter o transtorno bipolar, mas é um fator de risco, com certeza, né? Agora eu queria fazer uma pergunta final pra vocês. Só pra dizer, o livro, ele pela Amazon consegue comprar, é da editora dos editores, tem um site também, pode comprar pelo site da editora dos editores. Mas pela Amazon é muito tranquilo, até acho que o preço é mais barato pela Amazon. É um livro com uma linguagem para leigo, então não tem que ser psiquiatra ou profissional, estudante de saúde mental. E eu acho que é incrível pra qualquer paciente, assim, tipo, ler sobre outras pessoas que fizeram coisas incríveis na vida. Como a Kay Dividem esse Jameson, né, fez uma coisa, um livro para leigo, tecnicamente perfeito, né, não é uma coisa de fantasia, de invenção, de glamorização da doença. Pelo contrário, muito pioneira, formativo. né? Ela foi pioneira, me parece. Sim. Eu acho que uma pessoa, como uma mulher, assim, que se botou cara a tapa, né, e falou sobre esse diagnóstico, que na época, quando ela escreveu esse livro, foi anos 80, 90. Numa época não se falava Não se tanto. falava. Até hoje Mas- em dia, assim, você escuta essas besteiras, pessoas falando, fulano de tal, tem que ser bipolar, né? Tipo, fica A mudando Rita toda Lee hora. recebeu esse diagnóstico, ela recebeu o mesmo Rita Lee. Eu li a autobiografia dela, não é de jeito nenhum, não era bipolar. É porque ela conta assim, a Rita Lee fala bastante de álcool e drogas, isso aí foi muito mesmo. Transtorno bipolar é um ou são 2 parágrafos só. O que ela conta? Quando eu fazia um show, né, show de rock, cantava, dançava, eu era a Miss Saúde. Terminava o show, eu estava morta de cansaço. Viu? Transtorno bipolar. De jeito nenhum. É normal, depois do show de rock, a pessoa ficar morta de cansaço. Seria o normal, né? Se ela não Agora, ficasse... eu queria fazer uma pergunta final pra vocês. Se... Só uma coisa. A última coisa que eu falo assim. Desculpa. Acho que até ele contribui assim, no combate contra o estigma, né? Que mostra que embora o transtorno bipolar seja grave, e o livro não nega isso, mostra que pessoas podem ter uma vida normal e, mais do que uma vida normal, uma vida muito bem sucedida, com reconhecimento, com fãs, com pessoas que foram brilhantes e que são adoradas, são adoradas até hoje mesmo tendo o transtorno bipolar.